O Bitcoin parece ter iniciado uma nova retração, só que ao mesmo tempo a bolsa americana está rompendo as máximas do topo histórico, indicando um possível bull market. Isso afeta diretamente o Bitcoin, toda a demanda do nosso mercado. Então, se você está muito pessimista com o mercado a partir desse momento, ou você espera que ele suba para sempre, esse vídeo é essencial e importante para você. E por que eu falei que o Bitcoin pode ter iniciado uma correção, ou pelo menos ele está indicando isso? O gráfico semanal já emitiu um alerta para o mercado inteiro. Se você não viu isso ou não acompanha esse canal, por favor, acompanhe para o seu bem. É o seguinte, não estou te ameaçando, tá? Isso aqui é só para informação mesmo. Então olha só, o Bitcoin ele fez várias semanas consecutivas e pela primeira vez fez um padrão de candle chamado Shooting Star, que é um padrão pessimista de formação de topo. Então ele fica com um corpinho aqui, enquanto a sua sombra ela fica totalmente extensa para cima. Então o mercado subiu, devolveu tudo e fechou dessa forma, indicando formação de topo. Temos vários outros exemplos que mostram isso aqui no gráfico semanal. Isso aqui foi um sinal também de formação de topo, novamente um padrão de Shooting Star. Não é sempre que acontece, mas é uma indicação forte. E a importância do contexto para você entender a seriedade desse padrão, dessa formação de candle, é o que aconteceu antes. Então, se você viu muitas velas positivas para cima e pela primeira vez uma demonstração de fraqueza, o mercado já fala assim, beleza, aqui já foi o risco, já vale realizar as posições e sair fora. Não é à toa que nas últimas semanas estamos vendo aqui os mineradores de Bitcoin despejando em si 450 milhões de dólares em BTC. Então sim, temos uma formação de topo de um candle, ao mesmo tempo que os mineradores estão desfazendo suas posições, pelo menos algumas delas. Isso aqui já é um sinal de exaustão do mercado e que é muito mais provável que o mercado realize lucro em regiões extremas do que ficar comprando. Então a pessoa que pegou neste momento, encheu o barco de Bitcoin nos seus 46, 48, pode ter tomado uma decisão muito em cima da hora sem pensar. Eu avisei para vocês, eu já estava falando que o mercado já estava empurrando muito essa alta e tecnicamente sim, ele empurrou muito, só que chegando nos seus 48 já era uma zona extrema de venda, tá? Uma zona extrema de realização de lucro não só para o Bitcoin, como para as altcoins também. Por quê? A base de gráfico você vai ver que o último topo aqui que a gente bateu a resistência foi nos 48. Acima dessa região tínhamos uma resistência nos 52. Então, dos 48 até os 52, nós temos uma realização, na verdade, uma zona de realização de lucro fortíssima. A tendência é o Bitcoin bater, entrar aqui e logo depois o mercado realizar, além daquilo que eu já falei para vocês sobre sobe no boato e cai no fato. Toda a expectativa da aprovação do ETF foi precificada desde o início de 2023, cara. Um ano aí com o mercado só subindo, extremamente otimista. Chegou o fato na hora, o mercado despejou. Então, junto com o sinal pessimista, com o despejo do fato em si e de uma região de fortíssima realização de lucro, cara, o mercado não fez outra coisa a não ser realizar e botar o dinheiro no bolso. E por isso é importante você sempre ter um pensamento de: para eu lucrar, para eu ganhar dinheiro, eu preciso realizar, eu preciso fazer a venda. Comprar é uma tarefa muito fácil, agora vender é uma tarefa muito difícil, que é aí que o pessoal peca, tá? E aí depois desse péssimo fechamento semanal do Bitcoin, a gente inicia já uma correção mais acentuada. E aí você pode até pensar no seguinte: para onde vamos agora a partir dessa correção, dessa queda? Então vamos olhar um pouquinho para baixo para ver os suportes. A primeira referência que nós temos aqui vai ser justamente nos 40 e 200, onde ele bateu pela última vez e formou este fundo aqui. Então graficamente nós temos um suporte que já foi tocado. Não é à toa que ele bateu nessa região e já fez um bounce aqui, já pegou e deu uma subida. Se você olhar o índice de força relativa, vai perceber que no gráfico diário já perdemos a região dos 50 pontos do RSI, que é uma zona neutra entre as forças do mercado. 4 horas chegamos a beijar a sobrevenda aqui e de uma certa forma já indicamos uma divergência, tá? Uma divergência meio que escondida aqui, visto que o RSI está indicando uma leve, tá, força compradora, enquanto o preço claramente está em fundos descendentes. Então isso aqui é um sinal que o mercado pode dar uma resistida ainda mais em um suporte importante, assim que você faz o gerenciamento de risco. Agora em tempos gráficos menores, o Bitcoin chegou a bater em sobrevenda, claramente nos 30 minutos nós temos uma divergência que está muito mais clara,
E essa alta que estamos vendo do Bitcoin pode ser justamente precificação dessa divergência. Só que temos fatores externos também contribuindo para a alta do Bitcoin. Um outro fator extremamente importante, você não deve deixar de reparar, é o price action, é a ação do preço, e você vai notar que nós temos um padrão relativamente bullish para o nosso Bitcoin, que é uma cunha descendente. Uma cunha descendente tende a fazer um rompimento para cima e olha só como é que ele está testando essa resistência para possivelmente entregar um respiro para o Bitcoin. E aqui entra um ponto de atenção, que é o seguinte: esse padrão tende a entregar para um rompimento para cima, não necessariamente vai dizer que o mercado vai romper o topo novamente, tá? E aí você tem que ficar esperto, porque ainda temos zonas de Fibonacci para serem atingidas a partir do momento que o Bitcoin bate num suporte importante, ele paga uma divergência e agora vai buscar possíveis regiões aqui de no máximo 45.500. Então 45.500 é uma região fortíssima para o preço se segurar e voltar a cair. De uma forma mais pessimista, ele pode simplesmente bater 43.700 e já cair fora, já voltar a cair. Então, na dúvida, olha só, né? Nós temos 3 regiões importantes aqui que o Bitcoin pode bater, e passando ali dos seus 45.600, a situação fica bullish para o Bitcoin, tendendo a voltar a retestar o topo anual. Enquanto ele se mantiver aqui, principalmente abaixo dos 44.500, que é uma resistência agora importante de uma sombra que ficou lá atrás, nós temos probabilidade de continuidade de correção. Isso tudo seguindo o price action, pagando a divergência que o Bitcoin está demonstrando e um padrão de certa forma bullish. Só que no meio do caminho apareceu um fator que está influenciando o mercado. Nós temos a dominância, é muito importante para você ficar esperto, e além disso, temos a bolsa americana subindo e rompendo o topo histórico. Cara, isso aqui muda muito, ou pelo menos muda, influencia demais o cenário que o Bitcoin está passando agora, então a gente tem que falar sobre cada um desses para você não fazer besteira. Vamos observar a bolsa americana e por que isso é importante. A bolsa americana está rompendo o topo histórico minimamente, como você pode ver, acima da resistência. Existe a possibilidade de uma bull trap acontecer, então você ainda fica esperto, mas em um contexto macroeconômico, depois eu vou trazer um vídeo perfeitinho explicando o porquê disso e dados sobre a economia americana que contribuem para uma alta na bolsa americana, então é importante você se inscreva nesse canal neste exato momento. E aí sim, você tem margem para a bolsa subir. Se a bolsa sobe, você vê um mercado mais aquecido. Se você vê um mercado mais aquecido, a gente começa a observar padrões acontecendo, como arriscar mais, investidores colocando mais dinheiro em mercados mais arriscados. Então você vê a bolsa americana depois, possivelmente num cenário mais otimista, subindo e rompendo com mais força o topo histórico. Você pode ver parte desse capital em alguma fase do mercado sendo realocado para mercados, pelo menos para ativos mais arriscados como o Bitcoin. Então isso aí pode favorecer o ciclo de alta do Bitcoin, tá? Esse é o contexto certo. Se a bolsa americana tiver um gás em 2024, isso vai ajudar e favorecer e muito o nosso mercado. Não é à toa que quando o S&P 500 depois de 2020 deu um rally extremo, você viu o Bitcoin acompanhando a mesma história. Então fica esperto que isso aqui contribui e muito para a gente ter um ciclo muito sólido de alta no Bitcoin. Não significa, e presta atenção, que você tem que pegar e comprar tudo a qualquer momento. Você tem que ser sagaz. Eu já falei, já deixei bem claro que esse próximo ciclo do Bitcoin não vai ser mole, não vai ser fácil como muita gente está achando. Então você tem que ser esperto e saber, principalmente, fazer boas compras e fazer boas vendas. E ter uma mentalidade de realização de lucro e gerenciamento de risco mais inteligente. Não vai ser a mesma coisa que a gente teve no ciclo passado, que foi simplesmente, vou comprar qualquer coisa, vai subir. Qualquer coisa que você comprar num possível ciclo de alta vai subir? Sim, mas vai cair depois? Bem provável, e esse ciclo pode ser muito mais instável. Então, a necessidade de realização de lucro ou uma estratégia de gerenciamento de risco bem mais afiada vai ser extremamente necessário para você. E aí, com esse cenário econômico maravilhoso, pelo menos isso aqui é um indicativo muito positivo, basta a gente ver se vai ter algum tipo de confirmação novamente. O mercado trabalha em confirmações, ele está rompendo o topo histórico, mas ele precisa fechar dessa forma. Então, um fechamento diário e uma confirmação com uma segunda vela aqui indicando mais força é o que todo o mercado está esperando, para a gente ter um novo rally, pelo menos um mercado
desculpa, um mercado mais aquecido. Indo para a dominância, você vai perceber o seguinte, aqui tem um detalhe importantíssimo, que é o seguinte, padrões, nós temos uma cunha ascendente na dominância acontecendo, esta cunha indica, assim como você viu uma do Bitcoin, rompimento para o outro lado. Então, se é uma cunha ascendente, um rompimento tende a ser para baixo. E ele sempre trabalha em confirmações. Então, ele fez o rompimento da cunha, voltou, retestou e está querendo cair novamente. O que significaria, em um contexto positivo para o Bitcoin, a dominância derretendo? Isso significaria que o capital seria realocado para as altcoins, a gente teria uma alta, uma valorização nas altcoins. Isso é ótimo, extremamente importante você entender. Só que se o Bitcoin entrar em um contexto corretivo mais forte, significa que com a dominância descendo, as altcoins vão segurar mais a queda, o que também é muito positivo. Então, para os dois cenários, acaba sendo muito bom esse comportamento da dominância. Lembrando que se o Bitcoin for começar a subir novamente, é importantíssimo que essa dominância comece a subir e muito, que vai indicar uma saúde muito boa para o nosso mercado, para a gente ter um ciclo de alta, assim como já aconteceu antes, tá? Para um ciclo de alta acontecer, na primeira parte, o dinheiro tem que ser alocado no Bitcoin, é o que acontece quando a dominância sobe tanto assim. Então, nós vimos que no meio de um ciclo temos, olha só, né, um momento de lateralidade e foi isso que eu estou projetando para este momento. Um momento que a dominância fica mais lateral e favorece as altcoins por um breve momento. E aí o que significa? Se o Bitcoin iniciou uma correção, a dominância já demonstrou fraqueza, pode ficar que no primeiro momento a gente tenha uma queda mais forte nas altcoins, e foi exatamente o que aconteceu. O Bitcoin retraiu, as altcoins perderam um valor interessantíssimo. Só que agora, a partir do momento que o Bitcoin está querendo pagar um padrão mais ascendente ou um pullback no curto, médio prazo, tá? Pode ficar que a gente tenha uma valorização nas altcoins. O que isso significa? Traduz isso para mim, Douglas. Eu não posso fazer recomendação de investimento para você, não tem certificação para isso, mas um gerenciamento de risco indica o quê? Que se tiver uma alta, pense em realização de lucro parcial. Sempre vai ser a premissa, tá? Você tem que botar dinheiro no bolso para lucrar de fato. Eu sei que tem muita gente comprada pra caramba esperando que o mercado vá subir, a sua altcoin estoure. Só que lembrando, se o Bitcoin subir e a dominância subir junto, muito forte, você vai ver as altcoins ficando para trás. Então o que seria mais inteligente? Você expor o seu capital primeiramente no Bitcoin, claro que você ter uma estratégia, uma carteira mais diversificada e focada para cada etapa do ciclo é a forma mais inteligente de você surfar tudo que a gente está para ter no mercado. Além disso, essa queda que o Bitcoin está tendo, tá? A partir do momento que ele caiu dos seus 48, isso aqui acabou batendo um pouquinho na galera que estava depositando todas as fichas no ETF, porque aparentemente o ETF que fez o Bitcoin subir, pelo menos a expectativa, foi responsável pela correção. Como assim, né? E o que de fato aconteceu? Nós temos a Grayscale, tá? Um dos maiores aqui que nós temos que responsáveis pela criação do ETF, teve uma movimentação de 1,3 bilhões de dólares para uma corretora. Algumas pessoas falaram que essa movimentação foi simplesmente para fazer hold, deixar lá as moedas ou para vender. Então a gente pode pensar assim que é possível que um ETF venda, porque se você não entende, um ETF ele faz investimento para os investidores. Se os investidores tiram o investimento do ETF, o ETF tem que fazer o equilíbrio. Ou seja, o ETF entrega pressão compradora para o nosso mercado, assim como pressão vendedora, e eu já traduzi para você isso como liquidez. O ETF vai trazer mais liquidez para o nosso mercado, isso é ótimo, só que deixa o mercado cada vez mais estável e dificulta muito dele estourar de valor. Esses são, infelizmente, os pontos negativos dessa história, mas no geral tende a favorecer o nosso mercado, pelo menos dá mais notoriedade, se eu não errei e falei no português aqui nessa palavra, tá? Então, possivelmente, nós estamos vendo aqui, de acordo com Ash Crypto, que investidores estão realocando seus fundos do fundo de investimento GBTC para outros ETFs que possuem uma taxa de administração menor. Então, como eu já falei para você, os ETFs de Bitcoin são mais arriscados porque se tratam de um mercado muito mais volátil. Por conta disso, a taxa de administração vai ser maior. E aí, foi exatamente o que eu falei lá atrás. Isso aí pode ser
um empecilho para grandes investidores. Assim como quando você tem bilhões de reais, bilhões de dólares, quando você vai investir o seu capital, cara, 1%, 3%, 5% é um valor muito significativo, tá? Não é a mesma coisa você botar 10 mil reais e 5% for uma parcela pequena. Então, você entende que quanto mais dinheiro, uma porcentagem vai tendo mais poder e significância. Isso significa que sim, estamos vendo investidores brincando, assim como com o mercado da forma que ele deve ser tratado, né? De risco. Você compra, você vende. Estamos vendo o mesmo comportamento acontecendo com ETFs, o que era totalmente esperado, tá? Não vá depositando todas as fichas do mercado num fato só. Nós precisamos de demanda. Se os ETFs não tiverem demanda, meu amigo, vai tudo por água abaixo. Porque essa diferença entre o preço do Bitcoin que está descontado e o seu supply que é limitado, tá? Para esse negócio fazer efeito e explodir de preço, porque o Bitcoin é escasso, precisamos de demanda. Se não tem demanda, a escassez não vale de nada, porque não adianta nada o Bitcoin ter poucas unidades e ninguém querer o negócio, tá? Então, é importante que nós tenhamos demanda e é importante também você observar se esses ETFs terão muita demanda. Isso vai refletir diretamente no preço do Bitcoin, porque o Bitcoin vai ser um alvo de valorização, não só de preço, tá? Mas sim também de pessoas, investidores querendo mais o ativo, valorizando ele. Então, esse é o contexto que nós estamos tendo. Eu vejo, tá, todo o cenário como um todo no curto prazo como muito positivo para o Bitcoin, mas você ainda tem que ligar o alerta. Se você está esperando que o Bitcoin vai estourar para cima, eu acredito que podemos buscar valores mais abaixo, mas nada impede de a gente fazer um lucrinho no curto e médio prazo, tá? Então, novamente, seja sagaz nesse ciclo e tudo que dá para acontecer. Eu recomendo fortemente que você assista esse canal, entenda a minha metodologia, a forma como eu penso, que isso aí vai te favorecer muito, porque é uma mentalidade que acaba sendo compensando para o nosso mercado. Eu sei que tem muita gente muito otimista, muita gente muito pessimista, mas você sempre tem oportunidade de aparecer no mercado. Mas muito obrigado pela companhia, um forte abraço, tamo junto.